Olha que horas são. Sim, é a hora que eu não tenho mais porcaria nenhuma pra fazer de manhã e venho aqui gravar áudio pra vocês, porque depois a coisa fica maluca, né? Maluca. Então vamos aproveitar esse tempinho, aqueles 20 minutinhos que eu consigo sentar, respirar um pouco, e o café já fez efeito, né? Então a gente fica assim, eu preciso fazer alguma coisa. Muito bem. O que eu queria falar hoje é ligado ao que o Ponte está escrevendo. Estamos em sync aqui, sem querer, que eu tava pensando nesse tópico, aí ele começou a postar, falei, é agora. Vamos lá, vamos lá. Inclusive hoje eu tô terminando de renderizar o vídeo do Tá em Choque, tá? Sobre a ADL. Na verdade, não é sobre a ADL exclusivamente. Primeiro eu vou fazer ali um programa contando sobre o caso do Leo Frank, tá? Então são detalhes, ficou um pouco longo, por isso que vai demorar um pouco para renderizar. Vamos ver se até às 18 horas eu consigo soltar esse conteúdo, porque realmente tá assim, pesado, tanto no tamanho do vídeo, quanto no tamanho, quanto no conteúdo, né, em si. Realmente é uma história bizarra e a gente precisa falar disso, né? Eu vejo pouquíssimas pessoas no Brasil falando sobre esse assunto, pouquíssimas assim. Eu procurei, não achei ninguém, né, falando sobre isso. Talvez tenha por aí, mas da pesquisa que eu fiz, eu realmente não encontrei assim. Não vi nenhum vídeo no YouTube, não vi. Vai saber, né? Então aproveitei e vou fazer sobre isso. Das coisas que eu achei é tipo assim, vídeo de um minuto. Ou então aqueles vídeos de canais que o Anon, que eu detesto. Meu Deus, como eu peguei birra desses canais, que geralmente é uma mulher obesa que tira foto só do rosto de cima para baixo, falando de assuntos mega conspiratórios com aquela voz de tipo, fumei maconha, tô aqui praticamente dormindo, sabe? Voz de nóia, voz de maconheira. Eu detesto esses vídeos. Aí ficar colocando um monte de símbolo, umas imagens bizarras. Você fala, cara, vai pra história, foca no fato, não fica viajando, né? Eu detesto esses vídeos de QAnon, que é um negócio muito chato mesmo. Então, são vídeos assim, muito exagerados, né? Que a gente sabe que acaba caindo ali na parte de descrédito, porque as pessoas olham para aquilo e falam, putz, isso aqui é uma palhaçada. Então, mesmo que essa pessoa esteja falando alguma verdade, eu não vou nem dar bola. Não dá pra engolir esse conteúdo aí. Então a gente faz do jeito certo. Passa os fatos para vocês e tenta mostrar uma parte da história que é muito distorcida ou escondida, né? De todos, porque a agenda já avançou e a gente faz questão, não, vamos voltar um pouquinho, vamos lá para a origem de tudo isso e entender quem são essas pessoas e por que elas agem de uma forma parecida, né? Por que é tão importante salvar alguns nomes e fazer desses nomes pessoas, figuras históricas importantes, como se fosse um marco para a liberdade, um marco para a justiça, um marco para a democracia, e etc e tal. E nesse caso seria um marco no combate ao antissemitismo, ao ódio, etc. Então vocês vão entender ali como que tudo começa. Mas vamos lá, falando sobre isso, é muito interessante, né? A gente vê que realmente a Europa está devastada. E quando a gente fala devastada, não é questão econômica. Muitas pessoas se pegam, os liberais, né? Conservadores, etc. e afins, se apegam muito à questão econômica. Então o cara, ele vai para a Noruega, ele fica maravilhado. Meu Deus, é o melhor país do mundo. Olha que beleza, não tem um papelzinho no chão, tá tudo lindo, maravilhoso. Mas aí quando tá no dia a dia lá, a pessoa sente. Fala, tem alguma coisa muito errada aqui. Eu tô, tipo, num esquema Black Mirror, eu tô, tipo, num fake paradise, sabe, um paraíso falso. Aonde que eu tô? A pessoa se sente meio perdida, porque ela não encontra aquele, aquela base, aquele apoio que ela realmente precisa, que é espiritual, né? Que é a base em Cristo. Então ela não encontra ali, ela não vê, fala, onde tá? Onde tá? Tá muito escondido, está ali presente, mas tá muito escondido. E as pessoas já estão num liberalismo tão pesado na Europa que fica difícil, né? Você realmente presenciar isso. E aí a pessoa começa a entrar em depressão, vamos falar a verdade. Né? Não teria por que países da Escandinávia teriam um índice tão alto de depressão e suicídio, sendo que é um lugar lindo, maravilhoso, natureza bela, pessoas educadas, tudo certinho, tudo meu, perfeito. E as pessoas lá se matando à torta direita.
né? A gente vê isso no Japão. Então, assim, são fatores, cada um do seu jeitinho, mas todos que acabam faltando o principal, que é o que mantém as pessoas não fazendo besteira. E se essas pessoas fazem besteira, elas tentam consertar aquilo da melhor maneira possível e o mais rápido possível, porque pesa, né? Então, querendo ou não, a engrenagem vai funcionando. Aí, de outro lado, a gente tem países fodidos como o Brasil, né? Como a América Latina como um todo. Principalmente aqui no Brasil, o povo é intancável, mal educado, porco, sabe, barulhento, escroto. O povo aqui é muito complicado. E como a gente tem muita gente aqui, é que nem nos Estados Unidos, né? O povo lá também não é dos melhores, não, hein? Mas aí, lá tem esse embate, né, do mega liberalismo com as pessoas que ainda mantêm a fé e mantêm o cristianismo lá, né, sendo uma base. Então lá a briga é muito mais dividida. Você enxerga, dá para cortar com uma faca de queijo essa briga. E eles são assim para tudo. Na questão racial, branco contra negro, ou então na questão de judeu contra não judeu. Lá é muito palpável as divisões. Então você vê claramente, você vê também como a agenda acaba sendo mais forte nos Estados Unidos e como eles conseguem, então, fazer essa guerra entre sexos, rola tudo lá muito explicitamente. Aqui fica um pouco velado. A guerra racial, ela não encaixa aqui, não dá, aqui já é tudo miscigenado, já tá tudo bagunçado, entendeu? Essas coisas não colam aqui. E até quando você tenta colocar guerra dos sexos, também acaba meio que bagunçando, não funciona do jeito que funciona nos Estados Unidos. Aqui a coisa ainda não pega desse jeito. E aí o que eles fazem? Eles aceleram na questão das leis. Como culturalmente é difícil pegar essas agendas, como nos Estados Unidos, lá é mais culturalmente do que judicialmente, vocês podem reparar. É muito difícil, o cara não vai ser preso porque xingou mulher na internet. O cara não vai ser preso porque xingou político na internet. Ele não vai ser preso porque xingou judeu na internet. Ele vai ser preso porque ele está devendo para a Receita Federal, porque ele sonegou, porque ele não fez o imposto de renda certo, porque ele roubou, porque ele assim, roubou, que eu digo da Receita, tá? Não das lojas, porque a gente tá vendo lá que tem até limite para roubo, né? Então, assim, a parte judicial lá é muito neném perto do que a gente tem aqui. Aqui, meu amigo, xingou mulher na internet, xingou político, PF na tua casa, você tá lascado, o MP tá atrás de você, vai todo mundo te pegar. Um belo dia você tá andando de carro na rua, o cara para você pra ver teu pneu murcho, ele olha lá, você tá procurado pela justiça. Mas por que eu sou procurado pela justiça? Ah, você não respondeu a sua namorada a tempo, ela disse que você não mandou uma mensagem no WhatsApp a tempo, ignorou ela, prejudicou emocionalmente, ela fez uma denúncia, agora você vai ser preso por 2 anos. Existem casos assim, é algo bizarro. Entendeu? Bizarro. Então aqui tá muito mais acelerado. Por quê? Porque na parte cultural ainda tá bagunçado. Ainda tá zoado. Os caras não falam, puta, é difícil. Então vamos fazer algo, vamos dar essas armas para que essas mulheres, né, modernas, essas mulheres brasileiras, elas tenham um incentivo para ferrar com o cara. Porque se deixar para elas fazerem sozinhas, não, vai continuar essa merda, entendeu? Vai continuar essa merda. Então elas precisam de mais incentivo. Não é só dar uma de louca e xingar o cara, jogar vaso na cabeça do cara. A gente precisa dar um apoio judicial para essa mulher, para ela ferrar esse cara e botar ele atrás das grades. Porque senão vai lá, briga, bate, depois volta. Não dá certo. A gente tem que quebrar de uma vez por todas. E aqui é muito isso. Na parte racial também. Pô, não tá dando. Negro contra branco não tá rolando. O que a gente faz? Vamos começar a incluir outras coisas aqui. E isso agora tá pegando nos Estados Unidos na questão religiosa, que a gente viu daquele cara ex do exército, no Marine, eu não lembro o que ele é. Ele é algum cargo lá, né? Ele cortou a cabeça daquele demonião lá, do Baphomet, e agora ele tá sendo perseguido por isso, né? Judicialmente. Então você fala, pô, agora tá chegando esse tipo de lei lá, dos caras realmente irem atrás dessas questões de, ele não cumpriu a liberdade religiosa, tal. Você fala, opa, tá pegando isso lá? Agora, estão atrasados, porque aqui já existe,
há um tempão. Então, se você falar alguma coisa sobre qualquer seita, qualquer satanismo, não importa, qualquer prática obscura, você vai cair no crime racial contra religiões, entendeu? Então, se você falar alguma coisa de qualquer religião, que não seja católica, que não seja cristianismo, você vai se lascar. Então, aqui já está muito mais adiantado. Por quê? Porque na parte racial mesmo, é difícil, né? Não pega. O cara que xingou o outro acaba sendo mais negro que o outro. Olha, dois pardos brigando na internet. Você fala, pô, mas e agora? Eu prendo quem, né? É difícil. Aí dá aquelas coisas, como nos casos lá do Carrefour, da barraquinha de sei lá o que era, de coco, aquele cara lá que mataram. Aí quando vai ver o outro que fez o crime, né, no caso aí que eles classificam como crime, também é negro. Eu falo, pô, o Brasil não dá. É complicado. Então vamos para a parte de religião, que a gente consegue brincar um pouco mais, porque tem muito católico negro, tem muito católico pardo, e esses daí, qualquer coisa que eles falarem contra qualquer outra religião, a gente, enraba, tanto faz, né? Então eles vão achando meios para adiantarem essas agendas e fazerem a coisa funcionar. O que é muito triste. Na Europa, o negócio, eles estão completamente castrados lá. Não precisa de lei. Porque na cabeça do cara ele já foi doutrinado. Ele vai ter medo de pensar coisas. Ele vai ter medo de rir de piadas. Ele vai ter medo de ver coisas. Se ele olhou um negócio errado, ele já tá ali praticamente se martirizando por causa daquilo. Entendeu? Então a agenda lá, ela é muito mais profunda. Então os caras lá, assim, abandonaram Cristo de um jeito bizarro, né? Bizarro, que eles profanam, eles blasfemam e vai embora, né? Vai embora. Então não precisa tanto de leis para castrar esses caras. Eles mesmos se castram, é uma autocastração. Aqui não. E pelos níveis de testosterona, isso aí tem muito a ver também. Na Europa, os níveis estão baixíssimos. No Japão, tá baixíssimo. Tá lá, tipo, no dedão do pé. Os caras estão, tipo, acho que com 50 de testosterona. Já em outros países é mais alto. Na África é muito alto, né? Apesar do QI ser muito baixo, a testosterona é muito alta. Aqui no Brasil, o QI também é muito baixo. Não tão baixo quanto na África, mas a testosterona é alta. A gente vê muito cara sojado, mas os outros que não são tão sojados assim, ainda tem a testosterona muito alta. Então, assim, essas compensações acabam meio que segurando a coisa, entendeu? É por isso que eles vão muito para o lado das mulheres, que já não tem testosterona, óbvio, né? Óbvio. E elas são mais fáceis de manipular e de usar esses recursos que eles dão, né, para ferrar o homem, para ferrar o empregador, para ferrar... Mulher é muito mais recalcada, né? Mulher ferra mulher também. Então, assim, por essa fraqueza emocional e não usar tanto a razão para agir, é um alvo muito mais fácil. E a gente vê realmente que isso funciona, né? Isso funciona. E aí eu entro aqui na parte dos conservacucks, dos conservadores, né? Que é a minha briga agora. Não dá, bicho, não dá. Quando você começa a ver movimentos, né, defendendo coisas, principalmente uma delas é a liberdade. Eu já sugeri para vocês a leitura, né, do livro sobre a liberdade, inclusive, desculpa, eu tô lavando roupa, tá mó barulhão aqui, minha máquina é escandalosa, é máquina velha, né? Eu quero pegar o nome do livro aqui, Monsenhor de Ségor, é Ségor, né? Meu francês aqui não dá certo. A liberdade mesmo. E nesse livro, ele, assim, consegue explicar muita coisa. Às vezes dá umas escorregadas, porque ele entra um pouco na premissa dos liberais, na questão da liberdade. Mas aí depois ele vai consertando lá na frente. São as palavras, né? Os caras têm as manhas, porque eles vão em cima realmente do que é detalhe. Detalhinho. Você fala, mas não dá nada, é um detalhe, tá tranquilo. Não, é importante. Cada detalhe é muito importante. Você não pode cair nessas armadilhas semânticas que diz. Não sei. Esse povo inteligente aí, me corrige. Pessoal que fez faculdade aí, me corrige. Então, são nesses pequenos detalhes que está a verdadeira satanagem, entendeu? E esses detalhes são importantes, você tem que prestar atenção, porque é aí que você escorrega, é aí que você cai no buraco e nem percebe. E fica no buraco defendendo aquela coisa que te jogou no buraco, esse que é o pior.
Vamos falar de liberdade. Qual é o assunto que conservador mais ama? E assim, vamos considerar sim que todo conservador é liberal, porque ele vem de uma ideologia liberal, logo, liberal. Liberdade. Só que quem defende liberdade também? Todo o resto, todo o resto. Ah, mas não é a mesma liberdade. É a mesma liberdade. É liberdade religiosa, é liberdade, entendeu? É liberdade de expressão, é tudo que acaba destruindo o cristianismo. Acaba destruindo a Igreja Católica mesmo. Olha aí, esse papo de liberdade, para onde que tá levando a igreja? Entendeu? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Porque essa liberdade toda, ela acaba sendo a desculpa para a democracia. Temos que ouvir o vizinho, temos que ouvir todo mundo. Você pode dar a sua opinião, você pode, né, usar da sua liberdade para fazer coisas. E isso daí acaba na democracia, que é a pior coisa que existe, a gente já percebeu, né? E aí o pessoal faz cara de Pikachu surpreso quando essa liberdade ela cai numa autoridade laica. E que você tem um Estado laico, ele vai fazer as coisas que são melhores para o Estado, para o próprio regime, para a própria ordem deles, né? Que na verdade é o caos, mas aí o pessoal fica surpreso, fala, pô, mas não sabia que ia ser assim. Eu não votei para isso. Fala, não, você votou exatamente para isso. Porque se você não tem algo que está regendo acima de tudo, na parte espiritual, moral, social, etc e tal, ó, até rimou. Você abre espaço para qualquer porcaria, né? Então não adianta ficar surpreso. E essa defesa dessa liberdade, né, para todo mundo ter espaço, é a pior coisa que existe. Não, aquele não pode falar porque ele está errado. Ele está errado. Aquele outro também não pode, ele também está errado. Então o pessoal fica com medo, às vezes, de... Ai, autoritarismo, meu Deus, que medo, não, imagine, isso é ditadura, ai, que dor, sabe? Fala, sinto muito, amigo, sinto muito, vai ser assim e pronto. Então, para essas pessoas, qualquer coisa que se aproxime dessa autoridade da Igreja Católica, por exemplo, é ditadura, é nazismo. Inclusive, muitos católicos, se pegasse uma máquina do tempo, jogasse eles lá atrás, na Idade Média mesmo, nem precisa ser tão na Idade Média, mas qualquer parte ali do antigo regime, os caras iam chamar os reis de ditador, de nazista. Aí o rei ia falar, desculpa, eu não conheço a palavra, não sei o que você está falando, né? Os caras iam chamar eles de nazista, Hitler, nazista, nazista. Eles iam acusar, né? Iam acusar até, às vezes, sei lá, até os papas de nazista estão aí, né, de acordo com esse regime autoritário que não permite liberdades. Os caras iam fazer isso, eu tenho certeza absoluta. No primeiro momento que o cara fosse lá, eu quero ler esse livro, e alguém falasse não, meu amigo, ia ser um chilique, ia ser um escândalo. Essa galera não quer ceder essa parte, eles querem continuar livres, fazendo as besteirinhas deles, à vontade, né? Escondidinho no aberto, mas eles querem sentir essa liberdade. E aí, se o cara do lado tá fazendo o satanismo deles, eles vão apontar, olha só que absurdo isso, não acredito, mas eles vão defender também que esse cara possa fazer isso, porque eles também querem a liberdade, né? Então, basicamente assim, você tem um esquema com alguns pontos. Se esses pontos, eles são defendidos por dois lados, larga essa merda. Larga. É liberalismo. Não, larga. Agora, se temos dois pontos. Um ponto está dentro, de acordo, né, com o que a igreja ensina, segue a doutrina, tudo certinho, né, os dogmas, tudo perfeito ali, né? Se esse ponto está de acordo com Cristo, o outro lado não vai defender. Entendeu? Aí você já sabe qual lado você tem que escolher. Fala, não, então é esse lado de cá. Porque vice-versa, se do lado da igreja tem um ponto, eu tô falando isso da igreja verdadeira, tá? Não adianta dizer, Vaticano, não. Se de um lado é o correto, né, que fica do lado de Cristo, de verdade, não essas besteiras que a gente vê por aí, o outro lado não vai concordar, que nem eu falei, é vice-versa. Se tá contra, não tá a favor. Então, ali você vai se posicionando pro lado certo, entendeu? Você não vai cair mais em liberalismo. É só você sempre procurar saber o que tem do lado correto, do lado de Cristo, falando, então, desse lado tá certo. O outro não vai defender isso. O outro não vai defender essa autoridade.
O outro não vai defender que não tem que ter liberdade religiosa, não tem que ter dessas conversinhas de liberdade nenhuma. Não tem essa história, né? Então, já começa a traçar ali, você tem a facilidade de não cair mais nesses truques liberais, que são esses detalhes minúsculos que ele fala, mas isso não é bom, porque, ó, eu tô olhando aqui, tá? É que nem a barraquinha de suco do Chaves. É de laranja, né? Tem gosto de tamarindo, mas na verdade é de limão. Mas você gosta de laranja, você gosta de tamarindo. Então você fala, pô, delícia, suquinho delícia, eu vou comprar esse suquinho. Mas você tá tomando outra coisa, sabe? É isso que eles fazem, é essa confusão. Por isso que eles trabalham com o caos. Para deixar você confuso. Você acha que liberdade é uma coisa boa, você acha que comunismo é uma coisa boa, você acha que democracia é uma coisa boa se for feita do jeito certo. Mas qual é esse jeito certo? Para onde que leva esse jeito certo? A gente já falou tanto disso, né? Por isso que é muito importante ter a calma para fazer essa análise, para refletir um pouquinho, tá? Mas o que eu estou defendendo realmente? Porque eles estão me falando uma coisa, mas não está parecendo ser essa coisa. Tá bom demais para ser verdade. Então você acaba largando na mão das pessoas em que a maioria decide. Mas e se essa maioria for satanista? Você vai viver num mundo satanista? Você vai concordar com isso? Complicado, hein? E também a gente não pode cair só naquela parte de mas assim, tudo bem, tanto faz, se eu morrer tá bom, que eu sei que eu vou pro céu, etc e tal, então, não, calma, não vamos cair nessa parte aí, que é complicado, hein, não me soa muito bom isso não, né, então a gente tem, sim, que proteger as coisas, né, que são corretas, tem que ter essa proteção, e a gente sabe que não é através do voto que isso vai acontecer, as coisas têm que ser restauradas, porque elas já foram destruídas. Não tem mais nada no Ocidente, no Oriente, na puta que pariu que mereça ser salvo, assim, ser mantida, digamos, né? Aí vamos salvar esse Ocidente. O quê? O que sobrou? Não sobrou nada, amigo. Então as coisas têm que ser restauradas mesmo, tem que pegar do zero ali, e pegar esses resquícios e montar de novo, do zero, tipo tijolinho por tijolinho, senão não vai dar certo. Já tá tudo bagunçado, o liberalismo se enfiou em tudo, inclusive nas nossas cabeças, ao ponto de deixar a gente confuso em conceitos básicos sobre o que é liberdade, o que é livre-arbítrio, o que é autoridade, né? Triste demais. Então eu deixo aí essa reflexão, é algo que eu tô indo muito atrás, porque eu também me pego às vezes confusa nesses assuntos, tanto que há um tempo atrás eu também defendia, falei, deixa a galera falar, quanto mais eles falam, melhor pra gente, porque a gente identifica quem é isso, quem é aquilo, só que não é assim, eu percebi que não é assim, né, deixa o cara ler o que ele quer ler, deixa o cara fazer o que ele quer fazer, problema dele não o meu, né, não é assim, eu percebi que esse meu pensamento estava errado, porque eu já estava caindo no truque deles, e quando você cai no truque deles, você acelera a agenda pra eles, não pra você, não é você que vai se dar bem, é eles, né, então, fica aí os meus pensamentinhos do dia. Estou lendo sobre o assunto, por isso que às vezes eu fico mais empolgada. É que nem quando você está, né, cursando ali alguma coisa e você está estudando alguma coisa, você fica animado, né? Você fala, quero discutir esse assunto, quero falar o que eu estou lendo, quero fazer. Então, eu acabo me empolgando em certos temas e eu acho que esse é um dos temas mais importantes que a gente tem para pensar hoje em dia, né? Então fica aí. Bom, hoje é sexta, às 22 horas tem o quê? Tem Camada 5, então eu espero vocês. Eles têm o canal do YouTube deles, segue lá, dá um apoio. O pessoal do Camada 5, ele faz o programa aqui com a gente na rádio há 4 anos. Eles estão desde o início com a rádio, então vamos dar um apoio lá para os caras. Pega lá, segue o canal, acompanha ao vivo, deixa like, deixa comentário, vamos dar esse apoio, eles são muito profissionais, apresentadores excelentes, os programas são sempre assim, qualidade das melhores que tem, você ouve e fala, programa de rádio bacana. Então vamos dar um apoio lá pro pessoal do Camada 5, 22 horas no ar e no YouTube do Camada 5 também. Vamos ver se termina de renderizar aqui o vídeo e eu subo ele para as 18 horas hoje, se não der hoje amanhã, mas vamos soltar esse conteúdo aí sobre o caso do Leon Frank, que é um caso bizarro,
manipulado e que por causa disso hoje a gente sofre várias coisas, né? Muita perseguição por um fake aí, um herói fake que eles criaram. Então vamos saber um pouquinho mais da origem da ADL através desse caso e talvez eu faça uma parte 2 justamente pela extensão do problema, né? Com esse caso aí a coisa virou um monstro e tem também fatos e relatos anteriores a 1913, que foi o ano aí, né, fatídico do acontecimento, depois se foi se desenrolando até 1915, mas nós vamos ver antes disso também que já tinha movimentação. Eu fiz o programa sobre o Jeffrey Epstein, esse programa já está fechado, então se você é membro do YouTube você tem acesso, e se você é assinante do Shockwave Stream você também tem acesso. Se você não é, sinto muito, não vai ter acesso. É um assunto muito delicado, não dá para deixar no aberto, infelizmente. Quem pega ao vivo consegue assistir, quem não pega ao vivo, sinto muito. Não dá para arriscar nesse tanto. Então o programa já está fechado, eu li ali, né, sobre máfia, sobre os desenvolvimentos, as conexões de Jeffrey Epstein, sobre sua origem, que é o que todo mundo esconde. Eu vou mostrar para vocês com detalhes mais ao longo do ano aí dessas histórias bizarras. Se vocês estão gostando do conteúdo, me dá um feedback. Pode mandar mensagem por aqui, @contato Shockwave, que eu vou vendo que caminho que eu vou tomando para a criação de conteúdo, o que vocês gostam mais. Eu tenho muita coisa para falar, eu tenho uma lista enorme aqui. E eu tô contente, finalmente, de estar tirando isso do papel e apresentando para vocês. Fala também se o formato tá legal, vocês gostam daquele jeito. Eu tô achando mais fácil fazer gravado por causa do horário, eu fico com o horário livre para poder decidir ali, não, vou gravar de manhã, vou gravar à tarde, vou gravar à noite, e assim eu consigo soltar mais programas para vocês, tá bom? Então é isso, eu vejo vocês às 18, será? Mas às 22 eu tô lá no Camada 5, acompanhando o programa com vocês. Beijão, tchau, tchau.